Olá! Dando continuidade ao assunto de lipídios, vamos continuar falando sobre os tipos de lipídios. Para isso, vamos a algumas perguntas. O colesterol, que é um lipídio, ele é importante para quê no nosso corpo? Quais são os tipos de lipídios encontrados nas membranas celulares? Então, na aula hoje, nós vamos falar dos fosfoglicerolipídios, dos fosfoesfingolipídios, dos glicoesfingolipídios e dos esteróis. Vamos ver as suas estruturas e atrelada à função que desempenham. Lipídios de membrana. Nós sabemos que as membranas biológicas são formadas por uma bicamada de lipídios, onde vocês desenhavam na disciplina de biologia celular o lipídio da membrana como cabeça com duas perninhas. Aqui em azul, vocês estão vendo proteínas, que nós vimos nos assuntos anteriores, que não são moléculas compactas, e sim são moléculas filamentosas. Aqui em bolinhas laranja é a porção associada às proteínas ou aos lipídios, são as porções de açúcares. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma porção de açúcar associada a um lipídio, formando um glicolipídio. Eu tenho porções de açúcar associadas às proteínas, então eu tenho uma glicoproteína aqui, ó, glicoproteína. E nós também temos, associados a essas estruturas de lipídios com duas perninhas, nós temos outro tipo de lipídio de membrana chamado colesterol. Então, aqui está uma das primeiras funções do colesterol, função estrutural, fazer parte da composição das membranas. Outra coisa que nós sabemos é que as partes apolares dos lipídios de membrana são voltados para o interior da membrana, assim como os lipídios, tá? Estão presentes aqui voltados com as suas perninhas, com as porções hidrofóbicas para o interior da membrana. Nós também temos os aminoácidos hidrofóbicos com o grupo R apolar virados para o interior da proteína, sendo mantidos por interações hidrofóbicas. Então, nós temos interações hidrofóbicas entre os grupos R dos aminoácidos e também entre as cadeias de hidrocarbonetos dos lipídios de membrana, tá bom? Então, vamos lá. Vamos falar agora de um grupo amplo, que são os fosfolipídios. Os fosfolipídios são lipídios de membrana que tem na cabeça do lipídio da membrana o grupo fosfato, que é conhecido como PO4-2, tá? Então, os fosfolipídios têm que conter um grupo fosfato. Nesse caso, nós temos um tipo de fosfolipídio, que são os fosfoglicerolipídios, ou também conhecidos como glicerofosfolipídios. O que tem de especial na estrutura desses lipídios de membrana? Eles possuem também como álcool o glicerol, que é um álcool com 3 carbonos e 3 hidroxilas. Lá nos triacilgliceróis, nós vimos que em cada hidroxila ligava um ácido graxo. No caso dos fosfoglicerolipídios, nós temos apenas 2 ácidos graxos. Geralmente, o ligado no carbono 1 é um ácido graxo saturado, que é onde eu estou passando aqui a seta, e o segundo é um ácido graxo insaturado, olha a ligação dupla aqui. E na terceira hidroxila, nós não temos um ácido graxo, porque senão nós teríamos um TAG. Nós temos um grupo fosfato e um X substituinte. De acordo com esse X substituinte, nós temos os diferentes exemplos de fosfoglicerolipídios e também presentes aqui nesse quadro. Então, vamos olhar aqui, ó, nome do glicerofosfolipídio, tá? Nós temos aqui o nome do X, que é esse X ligante, tá? Então, de acordo com o X ligante, aqui eu vou ter o nome, ou melhor, o exemplo, né, do fosfoglicerolipídio. Se nesse X tiver apenas um H, como vai chamar esse fosfoglicerolipídio? Se tiver um H, vai chamar ácido fosfatídico. Se tiver uma etanolamina, vai chamar fosfatidiletanolamina, que também é conhecido como cefalina. Se for uma colina, fosfatidilcolina, que é conhecido como lecitina. Se for um aminoácido, chama fosfatidilserina. Se for outra molécula de glicerol, fosfatidilglicerol. Se for esse açúcar, o inositol, nós temos aqui fosfatidil-inositol 4,5-bisfosfato, porque tem um grupo fosfato aqui e outro aqui nessa porção do açúcar. E se for essa estrutura toda aqui, com mais 2 ácidos graxos,
nós temos as cardiolipinas, tá? Então, todos esses nomes aqui são exemplos de glicerofosfolipídios. Portanto, possuem um grupo fosfato, possuem um glicerol e 2 ácidos graxos. Então, esses 2 ácidos graxos são as perninhas do lipídio de membrana, tá? São essas 2 perninhas. E o que está na cabeça do glicerofosfolipídio, tá? Então, o que está na cabeça do glicerofosfolipídio é o grupo fosfato, o X e o glicerol. E as 2 perninhas são 2 ácidos graxos. Agora vamos falar dos esfingolipídios. Os esfingolipídios também são lipídios de membrana, que possuem como álcool não o glicerol, é a molécula de esfingosina, ou seu derivado, por isso que esses lipídios são chamados de esfingolipídios, enquanto que os anteriores são chamados de glicerolipídios. Um ácido graxo e um grupo cabeça polar. Se esse grupo cabeça polar estiver ligado à esfingosina por meio de uma ligação glicosídica, é porque é uma porção açúcar na cabeça, então nós chamamos de glicoesfingolipídio. Se a porção for um grupo fosfato, nós temos um fosfoesfingolipídio. Vamos ver as estruturas. Nós temos aqui um X substituinte. Aqui na cor rosa é a molécula de esfingosina. Então, vamos contar quantos carbonos que ela tem. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Esse conjunto aqui de CH2 repete 12 vezes. 12 mais 5, 17. Mais 1, 18. Então, a molécula de esfingosina, ela tem 18 átomos de carbono, mais um ácido graxo e o X substituinte. Portanto, os esfingolipídios, eles têm na sua cabeça algum desses ligantes aqui. Uma das perninhas é esfingosina e a outra perninha é um ácido graxo. Se esse X for apenas um átomo de hidrogênio, nós estamos vendo uma molécula de ceramida. Sim, a ceramida presente no shampoo. Se nós tivermos aqui no lugar desse X um grupo fosfato e a colina, nós temos a fosfocolina, nós temos um esfingolipídio chamado esfingomielina, tá? E aí ele tem um grupo fosfato, né? Então, a esfingomielina é um fosfoesfingolipídio. Tá? Então, se tem um grupo fosfato, é fosfo. Como o álcool é a esfingosina, é um fosfoesfingolipídio. Agora, quando nós temos um açúcar como X substituinte, esse açúcar pode ser uma glicose ligada numa galactose, pode ser um oligosacarídeo mais complexo. Nós vamos ter, então, uma porção açúcar. Quando nós temos uma porção açúcar, nós chamamos o esfingolipídio de glicoesfingolipídio. E quando tem um grupo fosfato, nós chamamos de fosfoesfingolipídio. Uma curiosidade que eu trago para vocês é a doença de Tay-Sachs. Essa doença, ela se baseia numa deficiência na produção de uma enzima conhecida como beta-hexosaminidase A. A enzima que degrada o gangliosídeo GM2. Quem que é o gangliosídeo GM2? É justamente esse que tem uma porção de açúcar nesse X substituinte. Então, aqui tem um açúcar, aqui tem a esfingosina e aqui tem um ácido graxo. Então, o gangliosídeo GM2, que é presente nos neurônios, esse gangliosídeo, ele pode se acumular nessas crianças, nesses indivíduos, tá? E por acumular, em virtude da ausência dessa enzima, esse acúmulo justamente nos lisossomos leva a uma destruição das células neuronais, que vão levar ao prejuízo do desenvolvimento motor dessa criança e do desenvolvimento cognitivo. Para mais informações, vejam uma postagem lá no grupo chamada No Momento Saber Mais. Então, aqui está o gangliosídeo, tá? Aqui é a mesma molécula, mas eu representei de outra maneira. Então, aqui é a porção do açúcar. Aqui na cor preta nós temos uma das perninhas é a esfingosina e aqui a outra perninha é um ácido graxo. Então, se eu fosse fazer assim, ó, aqui seria a região cabeça do lipídio de membrana. Uma das pernas seria um ácido graxo e a outra perna seria a molécula de esfingosina.
Então, os lipídios de membrana podem ser assim resumidos em fosfoglicerolipídios, que são aqueles que têm grupo fosfato e o álcool é o glicerol, e aqueles esfingolipídios, que o álcool não é o glicerol, e sim a esfingosina. Só que os esfingolipídios, existem aqueles esfingolipídios que têm o grupo fosfato e existem os esfingolipídios que têm carboidrato, tá? Então, além desses dois tipos, nós temos o colesterol. Vamos olhar aqui, ó, a cabeça do lipídio e as duas perninhas. Quando nós olhamos, nós podemos tentar identificar qual é a parte do lipídio que está representada pelas perninhas. Então, nós temos aqui, ó, COO, carbono, hidrogênio e assim por diante. Aqui é a mesma coisa, mas nós temos uma ligação dupla, que é onde tem a curvatura na cadeia. Portanto, aqui nós temos dois ácidos graxos e o álcool, que é o glicerol, em um grupo fosfato. Esse aqui seria o X substituinte. Portanto, esse lipídio de membrana só pode ser um fosfoglicerolipídio, porque o álcool é o glicerol e porque tem um grupo fosfato. Vamos observar essa estrutura, né, da bicamada lipídica aqui e algumas moléculas que possuem permeabilidade à passagem pela parte hidrofóbica. Então, nós temos que os gases, o CO2 e o oxigênio, são gases que conseguem atravessar a barreira, né, hidrofóbica. Moléculas hidrofóbicas como o benzeno, moléculas polares pequenas como água e etanol, conseguem passar pela barreira hidrofóbica, né? Nessa barreira da bicamada lipídica. A molécula de glicose é uma molécula polar e grande, quando comparada com essas demais. Ela não consegue passar. Os aminoácidos, que podem ser, por também serem moléculas grandes, não conseguem passar, e por serem moléculas polares. Nós também temos alguns íons, como os íons H+, os íons cloro, os íons sódio, cálcio, magnésio. Esses também, por terem cargas, eles não conseguem passar através da membrana. Vamos falar agora dos esteroides. Como foi visto anteriormente, o colesterol é uma molécula encontrada na composição das membranas biológicas, em maior quantidade nas membranas plasmáticas. A presença do colesterol faz com que a membrana plasmática se torne um pouco mais rígida, tá bom? O colesterol, ele possui essa estrutura, contendo 4 anéis fundidos, o anel A, B, C e D. Esses 4 anéis fundidos estão presentes em todos os esteroides, com algumas variações estruturais. Mas os 4 anéis, esse núcleo esteroide, ou também conhecido como ciclopentano peritrofenantreno, é uma constante nos exemplos de esteroides. E a molécula de colesterol é a molécula precursora dos outros tipos de esteroides. Podemos observar aqui que a única região polar do colesterol é essa hidroxila. Os demais são carbonos e hidrogênios. Então, toda essa parte de carbonos e hidrogênios é a região apolar do colesterol. E essa aqui é a cabeça polar. Então, o colesterol sendo uma molécula anfipática. Como funções dos esteroides, temos os esteroides, como representante o colesterol, é encontrado como componentes das membranas biológicas, componentes das lipoproteínas plasmáticas, HDL, LDL, VLDL, quilomicron. Eles são importantes como sais biliares, porque ajudam na emulsificação das gorduras. Função hormonal, porque eles a partir do colesterol são produzidos os hormônios esteroídicos, como progesterona, testosterona, estradiol, cortisol. E também tem a função regulatória, que é o caso da vitamina D, que é produzida a partir do colesterol. Aqui tem uma sequência de reações que vocês não precisam decorar, mas só para mostrar que todas essas substâncias possuem um núcleo, tá? Que eu havia mencionado, dos 4 anéis fundidos. Então, esse aqui é a aldosterona, esse aqui é o estradiol. Então, todas essas substâncias, a testosterona, o cortisol, são substâncias que possuem na sua estrutura o núcleo, né, esteroide. Por isso, são conhecidos como substâncias esteroídicas, tá?
Então, tipos de lipídios. Nós temos os fosfoglicerolipídios, que são lipídios de membrana, os fosfoesfingolipídios, que são também lipídios de membrana, e os glicoesfingolipídios, que também são lipídios de membrana, pessoal. E aqui eu fiz um esqueminha bem simplesinho para mostrar para vocês. Então, os fosfoglicerolipídios, eles têm na cabeça o grupo fosfato e os 3 átomos de carbono, tendo 2 perninhas que são ácidos graxos. Já os fosfoesfingolipídios possuem o grupo fosfato na cabeça, a esfingosina e um ácido graxo, tá? Já os glicoesfingolipídios possuem a esfingosina, na cabeça porção de carboidrato e um ácido graxo. Então, esses 2 tipos aqui, eles possuem somente um ácido graxo na sua estrutura. A outra perninha, entre aspas, né, é parte da molécula de esfingosina, que é um ácido graxo, que é um álcool de cadeia grande. Em relação ao último tipo, os esteroides, eles são encontrados, né, lá na bicamada lipídica, entre os fosfolipídios e os esfingolipídios. Na membrana plasmática, esse colesterol ele está encontrado em maior quantidade para dar a rigidez necessária para que a membrana consiga exercer a sua função. Então, aqui a figura mostra que o colesterol tem como função ser função estrutural, por estar presente na composição das membranas. Está presente na composição das lipoproteínas plasmáticas. A partir do colesterol se produz os sais biliares, que já foi falado anteriormente no outro vídeo, os hormônios sexuais, tá? E a partir do colesterol também se produz a vitamina D. Espero que vocês tenham aprendido.